Fala galerinha, tudo bom? Professor Alailson. Hoje a nossa aula, a nossa dica muito importante. Quero agradecer de início a você que se inscreveu no nosso canal, tá? Um público muito bem grande, muito bem receptivo, a gente agradece. E você que ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, tá? Compartilhe para outras pessoas também terem acesso a esse conteúdo muito inovador, feito para você que está com dúvida e quer alcançar uma excelente nota na redação do Enem. Toda semana a gente está oferecendo conteúdos bem relevantes para você, para fazer com que você cada vez mais você desenvolva uma boa argumentação, que a sua redação sempre seja uma redação excelente, tá? Olha só a nossa aula de hoje, vamos falar sobre a competência 2, tá? O que é que você precisa entender sobre a competência 2 do Enem, para que você consiga deslanchar, ou seja, produzir uma excelente redação. Olha só, o que é que a competência 2 diz? A competência 2, ela vem avaliar a questão da habilidade de leitura, se realmente você consegue ler, compreender um tema, se você consegue fazer uma leitura apurada dos textos motivadores e uma leitura de mundo, ou seja, o que você consegue trazer de outra área do conhecimento para poder dialogar na discussão do tema apresentado, tá? Então, a competência 2 diz assim, ela é a leitura do tema, né? A questão da leitura do tema do texto, ou seja, a competência 2 diz a compreensão da proposta de redação e recorrer a outras áreas do conhecimento, tá? Então, essa competência, ela vai trabalhar com 3 elementos importantes. Primeiro, a leitura, né? Você precisa saber ler e compreender a partir de um tema apresentado. E além disso, você precisa produzir o tipo de texto que é o texto dissertativo argumentativo. O que é um texto dissertativo argumentativo? É um tipo de texto que ele tem um caráter argumentativo, que significa que você vai defender um ponto de vista a partir de uma tese muito bem clara, de preferência na sua introdução, e aí você vai fundamentar esse seu posicionamento com argumentos consistentes, tá? Essa é a característica de um texto dissertativo. Do ponto de vista estrutural, esse texto ele precisa ter introdução, desenvolvimento e conclusão, tá? Você precisa entender que a introdução ela tem um papel muito importante, que é introduzir o assunto para o leitor e ela também vai te direcionar. Desenvolvimento é o espaço no qual você vai se aprofundar utilizando argumentos, recorrendo a outras áreas do conhecimento para poder fundamentar o seu posicionamento. A conclusão é a finalização do texto, a retomada da tese e a apresentação da proposta de intervenção, tá? Já o repertório é avaliado na competência 2 e aí você precisa trazer informações de outras áreas do conhecimento que não estejam presas somente aos textos motivadores. Por quê? Se eu vou me prender aos textos motivadores, isso significa que eu não tenho leitura de outras áreas. Pelo menos é o que o corretor vai perceber, porque as informações que você usa no texto, no seu texto, são informações dos textos motivadores. E aí você precisa fazer uma leitura muito bem clara de várias áreas, seja ela da área da literatura, uma obra clássica, uma música, né, uma poesia, ou eu posso recorrer à filosofia, sociologia, posso recorrer a argumento jurídico, como a Constituição Brasileira, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, e aí eu tenho várias possibilidades. Filmes, séries, desde que você cumpra as seguintes orientações, tá? Que a gente precisa entender a partir dessa lógica. Primeiro,
Ao utilizar esse repertório, o primeiro passo a ser avaliado é se esse repertório ele pertence a alguma área, para que ele seja considerado como um argumento, né, verdadeiro, que ele seja um argumento verídico, que não seja nada inventado, tá? Então esse argumento ele precisa ser legitimado, e ele vai ser legitimado a partir do momento que você identifica uma fonte, que você identifica uma referência. O número 2, o repertório também ele precisa ser pertinente. O que significa pertinente? Significa que ele é coerente, ele tem uma relação muito direta com o tema. Vamos lembrar do tema do ano passado, que foi a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Se você conseguir recorrer a alguma área do conhecimento que faça referência ao cinema, que faça referência à democratização do acesso ao cinema no Brasil, o teu repertório ele é pertinente porque ele dialoga dentro dessa temática, tá? Então, ao utilizar o repertório, você precisa primeiro entender se tem uma relação muito clara com o que eu estou discutindo. Qual é a saída mais estratégica? É pensar em repertório que, de certa forma, ele já tem uma relação com o tema. Então, é importante que você escolha algo que tenha uma relação com o assunto, tá? Cultura, cinema, para poder dialogar já com o tema. Então, sempre é importante você perceber que o repertório ele tem que ter uma relação muito próxima para que você não force o encaixe desse repertório. O terceiro aspecto é que o repertório ele seja produtivo, tá? Além de ser legitimado, além de ser pertinente, ele precisa ser produtivo. Como é que eu vou transformar um repertório em produtivo? E aí não é difícil. Quando você consegue identificar alguma área do conhecimento, ele é legitimado. Quando o repertório ele tem uma relação com o tema, logicamente que ele é pertinente. Produtivo é criar um vínculo, uma dependência, é não usar o repertório pelo repertório, mas pensar que, ao utilizar o repertório, eu vou explorar ao máximo, eu vou utilizá-lo de maneira que eu vá explorá-lo em relação ao que eu estou defendendo, tá? Se você quer saber se o seu repertório ele é ou não produtivo, você retira esse repertório do texto e percebe se está fazendo falta. Se ocorrer, se perceber que há uma falha, há uma falta, esse repertório ele é produtivo, tá? Criar uma dependência, criar uma relação entre o repertório e a abordagem do tema. O corretor, ao perceber que você consegue atingir esses 3 níveis, que é legitimado, pertinente e produtivo, automaticamente a competência 2 ela alcança o nível 5, porém precisa também ultrapassar os limites anteriores que foram abordados. Por exemplo, a compreensão do tema, a produção do tipo de texto que é o dissertativo argumentativo, e você consegue trazer informações de outras áreas do conhecimento. Perfeito. Quando você tem essa habilidade, você tem essa prática, você consegue, ao se deparar com o tema, lembrar de alguns repertórios pertinentes. Olha só a dica. Importante que você selecione repertórios de várias áreas do conhecimento, por exemplo, na área de filosofia, sociologia, na área jurídica, né, na área literária. Outro ponto importante, selecionar repertório de acordo com a abordagem temática, questão social, política, econômica, cultural, questão de saúde. E ao se deparar com um tema desse, você ativa esses repertórios. E aí é você saber usar adequadamente esses elementos. O que é mais importante é você saber usar adequadamente para que você produza um texto muito consistente, tanto do ponto de vista estrutural, quanto do ponto de vista do conteúdo. O corretor automaticamente vai ter essa percepção
e aí você vai alcançar uma excelente nota. Tá bom, galera? Um abraço e até a próxima. Continue se inscrevendo no nosso canal, compartilhe com os amigos que todas as semanas vamos postar conteúdo.